Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos apresentando o Evangelho em Espírito e Verdade, nossa produção, através da web rádio Cristo Consolador. Estamos transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através da internet. E estamos ao vivo e, portanto, você pode participar. Nosso programa tem por finalidade estudar o Evangelho através dos princípios que formam a doutrina espírita ou o Espiritismo. E o nosso programa é dinâmico, porque ele é feito em 4 blocos, 4 partes. Na primeira, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda parte, nós estamos estudando a obra O Espírito do Cristianismo, de Kai Bachutel. Na quarta parte, nós estamos fazendo o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E na última parte, a quarta, nós cedemos a palavra ao comentário de José Clodo Pires sobre uma passagem do Evangelho. Então, vamos dar início aqui ao programa, colocando aqui na tela a nossa apresentação para que você possa acompanhar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos desenvolvendo o seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje, o item 14, que faz parte das instruções dos Espíritos, com o tema Perdão das Ofensas. É uma mensagem ditada pelo espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, e que Allan Kardec houve por bem, então, colocar nesse capítulo. Todos nós sabemos que é uma solicitação do nosso Mestre Jesus exercermos o perdão das ofensas. Vamos, então, conhecer essa passagem que está no Novo Testamento, no Evangelho, e o que esse Espírito diz para nós no entendimento desse ensino do nosso Mestre Jesus. Então, a passagem é muito conhecida porque Jesus fala da necessidade de perdoarmos aos nossos ofensores e Pedro pergunta a ele quantas vezes haveríamos de perdoar, e Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o que significa perdoar sempre, infinitamente. Então, o Espírito Simeão faz o seguinte comentário: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que deseja
o que o Pai Celeste faça por ti. Bom, essa é a primeira parte do comentário do Espírito Simeão, ou Simeon, né, se nós pegarmos aí o original francês. Então, quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão, ao nosso próximo? E a interpretação espírita é que o perdoar 70 vezes 7 significa cada ofensa. E, portanto, sempre. Não há um limite para perdoar. Simeão nos lembra que esse ensino do perdão das ofensas deve calar bem alto na nossa inteligência e no nosso coração. E ele vai nos lembrar aqui a oração do Pai Nosso, quando ele fala aqui, comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples que foi ensinada por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, perdoai as nossas ofensas na mesma medida em que perdoamos aqueles que nos ofendem. E é assim que funciona a lei divina. Por isso, Jesus colocou esse trecho no Pai Nosso, a chamada oração dominical. Então, temos que perdoar, porque na medida em que perdoarmos ao nosso próximo, aos nossos irmãos em humanidade, Deus poderá também nos perdoar. Então, Jesus, ao dar a resposta a Pedro, quis dizer que precisamos perdoar, mas sem limites. O que vai contra uma fala muito comum de ouvirmos das pessoas, né? Ah, já estou cansado de perdoar, agora chega, não perdoo mais. Não tem que perdoar, tem que continuar a perdoar, porque o perdão é sem limites. Cada ofensa, tantas vezes quanto essa ofensa nos for dirigida. Agora, Simeão também nos diz no final aqui do seu comentário que precisamos ensinar aos outros o esquecimento de si mesmo. Porque quando temos o esquecimento de nós mesmos, essas agressões não nos atingem. Injúrias, assim por diante, tudo isso vai passar por nós sem que nos desequilibremos. Porque vamos ser doces e humildes de coração, mansos, e faremos para os outros apenas o que desejamos que Deus, o Pai Celeste, faça para nós. Daí, outro ensino de Jesus, fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. E é claro que desejaríamos que o outro perdoasse sempre as nossas ofensas, porque não são apenas os outros que nos ofendem, muitas vezes nós também ofendemos os outros, não agimos como deveríamos agir e nem medimos as palavras que utilizamos. Então, não podemos esquecer disso. Mas Simeão continua. Vamos a mais um trecho da sua mensagem. Agora, ele vai falar diretamente para nós, espíritas, nós que abraçamos o espiritismo. Então, vamos às suas palavras. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenho feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois,
que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Era, de fato, uma verdadeira chamada de atenção para nós espíritas, que, como cristãos, seguimos os ensinos morais de Jesus, ou devemos fazer todos os esforços, acionando a nossa vontade, para seguir os ensinos morais de Jesus. Isso significa que, tanto em palavras quanto em atos, o perdão deve sair do nosso coração. Ele deve ser verdadeiro. Não pode ser uma expressão vazia, ou seja, apenas dos lábios, da boca para fora. E ele é muito claro: se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. E o que o espírita deve fazer? Esquecer o mal que, porventura, alguém nos faça, e somente pensar no bem que possamos fazer. Por isso, devemos, então, ao receber o mal, nós devemos retribuir com o bem, sempre. E entrando nesse caminho, não devemos nos afastar dele. E ele nos lembra que ele está colocando aqui a questão também do pensamento, porque respondemos por aquilo que pensamos. Isso é gravado na lei divina. E Deus sabe muito bem quando estamos dizendo que perdoamos, mas que é só da boca para fora, porque em pensamento nós continuamos magoados, com rancor, com ressentimento, e, portanto, não estamos dando um perdão verdadeiro. Nada de rancor, nada de mágoa, nada de ressentimento. Perdoar e trabalhar no campo do bem. E como ele nos diz aqui na mensagem, Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. E aí ele nos dá um exercício. Quando, no final, ele nos diz que feliz é aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Portanto, só é feliz aquele que tem a consciência em paz, não culpada, que pode encarar o seu dia a dia, no final do mesmo, antes de dormir, passar a limpo o seu dia, passar em revista o seu dia e concluir que, de fato, ele não tem nada contra ninguém. E que seja lá o que falaram, o que publicaram, o que fizeram, isso não nos atingiu. Então, retribuir o mal com o bem, perdoar sempre as ofensas e trabalhar fazendo o bem. É isso que nós temos que realizar, é o que o Espiritismo nos solicita e que Simeão, na sua mensagem, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, veio nos solicitar e relembrar, porque são ensinos do nosso Mestre Jesus e que se encontram no Evangelho. Mas existe mais uma mensagem sobre essa questão do perdão das ofensas, que vem na sequência, e que nós vamos estudar na próxima semana, no próximo programa. Então, você fique ligado para acompanhar e saber o que mais um Espírito nos disse sobre essa questão do perdão das ofensas. Bem, agora nós vamos mudar a chave aqui do programa, encerrando a primeira parte, abrindo a segunda parte, que está dedicada ao livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, ou Caibar de Souza Schutel, pioneiro do movimento espírita brasileiro,
ele que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, e que lá do interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Matão, hoje uma cidade pujante, ali daquela cidadezinha, na época, ele fez um trabalho gigantesco de divulgação do espiritismo e de estudo do evangelho. Criou a casa editora O Clarim, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, hoje Centro Espírita O Clarim, criou o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo, e através da casa editora publicou inúmeros livros, tanto de sua autoria como de outros autores. E desses livros de sua autoria, o livro O Espírito do Cristianismo, onde ele estuda diversas passagens do Evangelho e ensinos do nosso Mestre Jesus. Nós estamos fazendo a sequência dos capítulos e hoje nós vamos estudar o capítulo que tem por título Jesus em Nazaré. Caiba Schutel vai se basear no evangelista Lucas, que lá no capítulo 4, versículos 16 a 30, faz toda uma narrativa a respeito da visita de Jesus à cidade de Nazaré. Jesus vinha trabalhando o evangelho na cidade de Cafarnaum. E aí ele volta para Nazaré. Volta porque Jesus é de Nazaré. Ali ele foi criado com seus pais, José e Maria. Relata, então, Lucas. Indo a Nazaré, onde se criara, ao sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Abrindo aspas, agora são as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar aos pobres, e enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando aspas, essas são as palavras do profeta Isaías. Vamos contextualizar esta passagem de Lucas antes de passarmos a palavra a Caiba Schutel. Lembrando que Jesus era judeu, um judeu da região da Galileia. Como todo judeu, ele frequentava a sinagoga. A sinagoga era o templo religioso do judaísmo, existente em todas as cidades. E as sinagogas funcionavam sempre aos sábados, para o estudo das escrituras sagradas, que para nós aqui no mundo ocidental equivale ao Velho Testamento e principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros que compõem o Velho Testamento da Bíblia. E também estudavam o Talmud, que são os livros que interpretam a Torá. Isso era comum entre os judeus, naquela época, então, todo sábado, o comparecimento à sinagoga. E como judeu, embora ele não fosse um sacerdote, não fosse um doutor da lei, ele tinha o direito de pedir a palavra. E Jesus faz isso. Então, ele sai de Cafarnaum, chega em Nazaré, é sábado, ele vai até a sinagoga, é reconhecido, solicita, então, a palavra, pega o livro do profeta Isaías e abre e lê o trecho onde Isaías proclama o Messias, o enviado. E aí Jesus faz a leitura e se apresenta como sendo o enviado de Deus. Que aquelas palavras de Isaías se referiam a ele, Jesus. Bem, aconteceu
uma verdadeira revolta dentro da sinagoga. Porque a maioria achou que havia sido uma grande ousadia por parte de Jesus essa apresentação de si mesmo. Porque todos o conheciam. O Jesus, o filho de José, o carpinteiro, de Maria, sua mãe, com seus lá, Jesus com seus irmãos, que vivera lá a infância, a adolescência e juventude em Nazaré. Todos sabiam muito bem que ele era pobre, uma família pobre. Como que ele agora entrava na sinagoga para, com as palavras de Isaías, se proclamar o enviado, o Messias, o Salvador de Israel? E Jesus, então, saiu da sinagoga sob apupos, sob revolta dos moradores de Nazaré, que não aceitaram de jeito nenhum essa proclamação, embora soubessem muito bem das notícias, dos ensinos e dos chamados milagres que Jesus vinha fazendo. Então, esse é o contexto. Agora nós já sabemos mais ou menos a história, como que aconteceu. Vamos passar a palavra a Kai Bar-Schutel, no seu comentário, que é muito importante. Nós vamos ler apenas um trecho do comentário de Kai Bar-Schutel. Ele nos diz: os profetas só têm honra em sua terra depois de mortos. Nessa ocasião, todos lhes dão a primazia, todos exploram o direito patriótico de os exaltarem. Enquanto vivos, contudo, deles todos zombam, são menosprezados, repudiados. Assim acontece nas demais ramificações do saber humano. Em sua terra, um artista não tem arte, um sábio não tem sabedoria, um santo não tem virtudes, embora suas obras se contraponham às negações. Poderia, porventura, Jesus, criado em Nazaré, oriundo de família humilde, pobre artista que vivia do seu trabalho rústico, gozar, na sua terra, das regalias de um profeta de Deus? Não, não podia. Os preconceitos humanos estão acima de todos os raciocínios, de toda a lógica, impedindo o funcionamento da razão. O mestre e senhor já sabia de tudo isto, mas fazia-se mister que o evangelho fosse pregado em Nazaré. Por isso, logo que chegou, aguardou o sábado, em que as sinagogas funcionavam, e tomou a tribuna, porque era esse um direito que a ninguém podia ser recusado. Naquele tempo, os livros que formam hoje o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, não se achavam enfeixados num só volume. Foi entregue o do profeta Isaías. O mestre escolheu o trecho que fazia referência à sua missão, toda celeste, toda divina. Leu, fechou o livro, passou-o ao assistente e sentou-se. Até aquela data, o Senhor já havia dado demonstração positiva da alta incumbência que lhe fora confiada. Muitas excelentes novas já animavam corações. Inúmeros cativos se achavam libertos. Cegos haviam recuperado a vista, e o ano aceitável do Senhor já se irradiava em luz benéfica por toda a Palestina. O mestre poderia, sem receio, apregoar que nele, de fato, se cumpria aquela escritura, cujo anúncio era ansiosamente esperado por todas as nações. Mas o homem terreno não se prende ao fundo, à essência, ao espírito de quem fala. Olha para a forma e fascina-se pela palavra que soa. A forma não era má, a palavra era atraente,
mas a condição humilde de quem falava era um embaraço para a recepção da doutrina, que, para ser mesmo pura e verdadeira, deveria ser dada por alguma eminência de alta estirpe e trazer o selo oficial. Essas são as palavras de Caio Bachutel. Naturalmente que ele se refere aqui ao que os judeus na época esperavam, ou seja, que o Messias prometido, o Messias anunciado pelos antigos profetas judeus, viria num carro de ouro, sob o selo divino, pronto para arrebatar Israel do jugo romano. Mas Jesus não era isso. E, aliás, nem as profecias, como esta de Isaías, se referia a uma ação desse tipo. Então, Jesus, pobre, com muita humildade, simplicidade, não conseguiu convencer os seus conterrâneos, os seus amigos da sua terra natal, que é a cidade de Nazaré. E ele foi repudiado. E de Nazaré, ele teve que se retirar. Só muito tempo depois é que ele vai ser reconhecido em Nazaré como mestre. E Caio Bachutel nos chama aqui a atenção, dizendo que, infelizmente, nós nos prendemos muito mais à forma, ao exterior, do que à essência, ao fundo. E Allan Kardec, no estudo que faz com o Espiritismo, sempre nos alerta quanto a isso. Nós precisamos nos ater ao conteúdo das mensagens, dos textos, sejam oriundos do mundo espiritual ou elaborados por nós que estamos aqui encarnados. A forma, o nome do autor, nada significa. Era Jesus de Nazaré, sim, filho do carpinteiro, e que havia trabalhado na carpintaria com o seu pai. Mas isso não significava nada. Por quê? O enviado, o Messias, teria que ser um doutor da lei, teria que fazer parte da alta sociedade judaica. Por quê? Não havia razão para isso. Mas os moradores de Nazaré não quiseram acreditar que Jesus, de fato, era o Messias anunciado pelo profeta Isaías. Mas é assim mesmo. Caio Bachutel nos lembra que santo de casa não faz milagre. E, normalmente, o escritor, o artista, etc., dificilmente faz sucesso onde ele vive. Vai ser reconhecido somente depois que faleceu e retornou ao mundo espiritual. Aconteceu isso, então, com Jesus. Lá em Nazaré, ele só foi aceito muito tempo depois, e, claro, principalmente depois do seu retorno ao mundo espiritual. Cuidado, então, tomemos muito cuidado. A forma é nada. O espírito é tudo. O fundo, a essência da mensagem é o que importa. E para nós espíritas, não há nenhuma dúvida de que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o Messias que haveria de vir. Vamos, então, continuar esse estudo, mas já com um novo tema, acompanhando Caio Bachutel, semana que vem, próxima edição do nosso programa. Então, aqui está na hora de abrirmos a terceira parte, onde estamos estudando, comentando as cartas de Paulo de Tarso. E, para isso, estamos nos servindo do Espírito Emmanuel e seus textos que comentam os versículos dessas cartas de Paulo de Tarso e que ele escreveu através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Você está vendo aí na tela, né? Olhando para a tela do lado esquerdo, está o retrato de Emmanuel e do lado direito
a imagem, a foto do nosso Chico Xavier. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da carta ou epístola de Paulo, escrita à comunidade da cidade de Roma, a conhecida Carta aos Romanos. Vamos destacar o versículo 23 do capítulo 6, quando então Paulo de Tarso nos diz: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Emmanuel, então, comenta esse versículo da carta de Paulo aos Romanos. O comentário de Emmanuel está publicado no livro Vinha de Luz, publicação da FEB Editora. FEB é a Federação Espírita Brasileira, e compõe o capítulo 122 da obra Vinha de Luz. Então, vamos passar a palavra a Emmanuel, para compreendermos, à luz do Espiritismo, à luz da imortalidade da alma, o que Paulo quis dizer aí nessa passagem, nesse versículo da sua carta aos Romanos. Abrindo aspas, vamos passar a palavra a Emmanuel, cujo texto tem o título Hoje, onde estivermos. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo, de novo, a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na Terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Fechando aspas, então, este é o texto de Emmanuel comentando este versículo da carta de Paulo aos Romanos. O salário do pecado é a morte. A graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Emmanuel é muito claro, trazendo para nós a interpretação espírita desse trecho do escrito de Paulo de Tarso.
Quem vive no erro, quem vive exclusivamente das sensações biológicas, quem vive apenas com objetivos de ganhos materiais e assim por diante, tem na morte um retorno bastante complicado e com muito sofrimento para o mundo espiritual. Porque a nossa realidade é sermos almas imortais, é sermos espíritos. Não somos este corpo, estamos aqui na Terra de passagem. Mas é uma passagem muito importante, porque nesta passagem pela vida material, nós conseguimos realizar aprendizados, ampliar conhecimentos, sensibilizar-nos e realizarmos todo um progresso moral que, quando vier a morte, ela vai nos levar com muita tranquilidade, com muita suavidade de retorno ao mundo espiritual. E o nosso salário não será o sofrimento, mas a felicidade nesse depois da morte. Infelizmente, como nos lembra Emmanuel, muitas e muitas pessoas repetem o ciclo reencarnatório com provações e expiações, porque a cada encarnação fogem da realidade espiritual, fogem do bem ao próximo e complicam o processo da morte, como complicam para o futuro o processo do renascimento. Mas, se estamos com Jesus, o que equivale a dizer, se estamos no esforço de vivenciar os ensinos morais de Jesus, a vida eterna que temos, a vida futura no depois da morte, sorrirá para nós, nos entregará a felicidade. E se tivermos ainda que reencarnar neste mundo de expiações e provas, já não reencarnaremos carregando provações e expiações, porque conseguimos superar o materialismo, o egoísmo e o orgulho e entramos resolutos no caminho do bem, do amor. E é isso que nós temos que fazer. O verdadeiro espírita deve estar sempre com Jesus. Ou seja, estar com o Evangelho, direcionar a sua vida através dos ensinos do Evangelho. É isso o que todos nós precisamos fazer e que Emmanuel veio tão belamente e profundamente nos trazer nesse seu comentário que faz o capítulo 122 do livro Vinha de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Vem aí um novo versículo e um novo comentário de Emmanuel. Nos acompanhe, não perca, porque conhecer é muito importante para alicerçar o nosso viver com Jesus, com o Evangelho. Antes de irmos para a quarta e última parte do nosso programa, temos este intervalo para a dica literária espírita. Hoje estamos trazendo o livro Jesus e Atualidade, escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Essa obra é muito importante, porque os ensinos de Jesus já estão conosco há pouco mais de 2000 anos. Será que esses ensinos são aplicáveis nos dias atuais? Se são, como? Joana de Ângeles trata exatamente disso
nessa obra que estamos hoje recomendando a você. Jesus e a Atualidade. Publicação lá de Salvador, Bahia, né, da Leal Editora, a Livraria Espírita Alvorada Editora, que é ligada à Mansão do Caminho, essa obra maravilhosa e que Divaldo Pereira Franco está à frente. Não deixe de conhecer, de ler, refletir o conteúdo do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. Vamos agora, então, à última parte do nosso programa. Aí está o nosso José Herculano Pires, envolvido com livros, ele sempre esteve envolvido com livros, com a literatura, autor de mais de 40 livros, tradutor da obra de Allan Kardec. E lá na década de 1970, durante mais ou menos 3 anos e meio, Herculano Pires manteve o programa No Limiar do Amanhã, um programa espírita, que ia ao ar todo sábado à noite, na Rádio Mulher, uma emissora da capital paulista, uma emissora não espírita, mas o programa totalmente espírita. A Fundação José Herculano Pires conseguiu resgatar boa parte dos áudios do programa No Limiar do Amanhã. Disponibilizou esses áudios no seu site e também publicou os comentários de Herculano Pires das passagens do Novo Testamento nessa obra que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que, aliás, inspirou a criação do nosso programa. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires em mais um comentário sobre o Evangelho. E vamos ouvir, né, o áudio original. É a voz do nosso José Herculano Pires. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Não fiquemos na letra que mata, penetremos o Espírito que vivifica, segundo ensinou o apóstolo Paulo. Abrimos o Evangelho ao acaso e eis o que saiu. Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Um homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Todas estas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Ainda uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e reparte-o pelos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem seguir-me. Quando ouviu essas palavras, ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, olhando-o, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Disseram os ouvintes: Quem então pode ser salvo? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Disse Pedro: Nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por amor do reino de Deus, que não receba no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. O final deste trecho do Evangelho de Lucas deu motivo a que várias ordens religiosas em várias igrejas estabelecessem o isolamento, a vida solitária das pessoas que deviam deixar suas casas, suas famílias, seus pais, seus irmãos, para se dedicarem exclusivamente a Deus. Foi, infelizmente, uma interpretação errônea, porque, na verdade, o que Jesus ensinava não era isso. Ele mesmo havia deixado a sua casa, os seus pais, a sua família, os seus irmãos, para dedicar-se ao serviço de Deus, mas não foi se refugiar
em nenhum lugar oculto para viver uma vida isolada e inútil. Pelo contrário, ele foi ligar-se com os pescadores do lago de Genezaré, ligar-se com as criaturas que realmente podiam auxiliá-lo no trabalho de transformação do mundo. Porque nós só podemos servir a Deus, como nos ensinam os próprios evangelhos, servindo ao nosso próximo. E a lição deste capítulo 18, dos versículos 18 a 30 do Evangelho de Lucas, a lição principal que nós podemos tirar é precisamente essa. Entretanto, há certos aspectos aqui que são de grande interesse para todos nós. Quando se chama Jesus de bom, ele responde: por que me chamas de bom? E lembra que bom é somente Deus que está no céu. Com isto ele fazia uma distinção perfeita entre aquilo que se deve entender por bondade. Não a bondade humana, que muitas vezes se reverte em maldade, que muitas vezes serve apenas para nos acoroçoar na nossa preguiça, na nossa vaidade, ou na nossa falta de disposição para os empreendimentos necessários. Mas sim a bondade de Deus, que se traduz muitas vezes em provas difíceis para a vida humana, mas que nos conduz à salvação, aquela salvação a que as religiões se referem, que Jesus também se referiu com a expressão de vida eterna. Por que vida eterna? Porque é a vida do espírito, não a vida da carne. Há uma distinção a fazer-se entre a vida puramente material, que levamos aqui na terra, e a vida espiritual, que levamos através do espaço em todas as condições, tanto vivendo na terra quanto vivendo apenas espiritualmente. Esta vida espiritual é eterna, mas enquanto nós não tomamos consciência dela, nós não a temos. As religiões em geral entendem que a vida eterna nos é concedida como uma graça especial, quando nós seguimos os seus rituais, obedecemos a sua liturgia, os seus dogmas, aos seus mandamentos, quando nos submetemos, enfim, a todas as suas ordenações para alcançarmos a vida eterna. Mas a verdade, de acordo com o Espiritismo, as buscas, as pesquisas e a exegese rigorosa que Kardec fez dos Evangelhos, não é essa. A vida eterna nós a conseguimos quando realmente vivemos de maneira digna, de acordo com os preceitos de Deus, para podermos alcançar a compreensão, a consciência de que somos eternos. Enquanto nos apegamos às coisas materiais, nós vivemos imantados ao mundo passageiro, efêmero da terra, e por isso, quando morremos, temos muitas vezes, psicologicamente, a impressão de que tudo acabou, e ficamos então esquecidos da realidade de uma vida maior, que é a vida eterna. Sem termos consciência da vida eterna, nós não a teremos, porque nós não a desfrutaremos. É preciso compreender bem isto. A vida eterna é a herança de todos nós, porque todos somos filhos de Deus. Não são apenas alguns privilegiados que a recebem. Ela é a nossa herança comum, natural. Mas assim como o herdeiro, que não tem capacidade para dirigir a sua herança, não é capaz de usufruí-la, e muitas vezes a esbanja e a perde, voltando à miséria, assim também o espírito, que não se preparou na terra para gozar a herança da vida eterna, ele a esbanja e ele a perde, e não tem a vida eterna. Mas isto não quer dizer que ele esteja privado de reencontrá-la, porque a sua herança permanece inviolável e ele irá encontrá-la mais tarde. Outro aspecto curioso desta passagem é a que se refere aos ricos. Dizer, por exemplo, que dificilmente um rico poderá entrar no reino dos céus, e que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, parece uma afronta a todos os ricos da terra. Então Deus, na sua infinita misericórdia, desejaria que nós todos fôssemos pobres, que nós vivêssemos na pobreza extrema. Assim interpretaram as religiões desta passagem. E nós sabemos que os votos de pobreza foram muitos em todas as religiões, e muitas criaturas abandonaram todas as suas riquezas, todos os seus haveres, para se entregarem até mesmo à vida esmoler, a pedir esmolas nas esquinas das ruas para ser humilde e encontrar realmente a vida eterna que buscavam. A verdade, entretanto, não é esta. O Espiritismo nos mostra que a dificuldade que têm os ricos de entrar no reino dos céus é porque a prova da riqueza é, como dizem os espíritos, a mais dura das provas, porque é a mais cheia de fascinações, a mais cheia de ilusões, aquela que dá ao homem a
fantasia, a ilusão de um poder que ele, na verdade, não possui, de uma importância que ele, na verdade, não tem, e que lhe propicia escorregar a todo momento nos caminhos escusos através do poder do dinheiro. É por isto, e simplesmente por isto, que Jesus usou essa forte expressão. Mas para Deus, todos somos seus filhos, e aqueles que trabalham no campo da riqueza são aqueles que têm por obrigação enriquecer o mundo para que a humanidade se enriqueça. Eles só deixarão de cumprir o seu dever, como fazem como esse jovem rico que não foi capaz de aceitar a recomendação de Jesus, de repartir a sua riqueza com os pobres, não no sentido de dividi-la, de dá-la aos pobres, mas de proporcionar aos pobres os benefícios que a riqueza bem empregada pode proporcionar. Palavras belíssimas, profundas, brilhantes, de José Herculano Pires, trazendo realmente reflexões muito importantes para o nosso viver. E é com Herculano Pires que chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Já deixando aqui o convite para que você esteja conosco semana que vem. Fazemos o programa ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Mas você pode assisti-lo em qualquer dia e horário, acessando no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador. E lá nas playlists você vai encontrar, então, o nosso programa e terá acesso, então, aos vídeos semanais e poderá acompanhar, assistir o programa que você não pôde assistir ao vivo. Mas que possamos, então, nos encontrar sobre as bênçãos do Mestre Jesus semana que vem. Mais um encontro com o Evangelho, estudado, compreendido através do Espiritismo, para que possamos vivenciá-lo cada vez melhor. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o próximo programa.